Pare de julgar minhas amizades ou vá embora de casa. Ela disse isso depois que contei que estavam falando mal de mim. Eu sempre acreditei que tinha sorte no casamento. 7 anos ao lado da Patrícia, construindo uma vida que parecia sólida como concreto. Trabalhava duro como engenheiro civil. Chegava cansado em casa, mas sempre encontrava energia para conversarmos sobre o dia, fazermos planos, sonharmos juntos. Ela era professora de literatura. Amava receber as amigas em casa nos finais de semana. Eu nunca me importei com isso, achava saudável que ela tivesse o círculo social dela. Tudo começou a desmoronar numa terça-feira chuvosa. Eu estava comprando pão na padaria do seu Ernesto quando a dona Marta, vizinha do prédio ao lado, se aproximou com aquela expressão de quem carrega um peso na consciência. Preciso te contar uma coisa, meu filho. Não é fofoca, é preocupação mesmo. Senti um aperto no peito. Ela respirou fundo antes de continuar. As amigas da Patrícia andam espalhando umas histórias muito feias sobre você. Dizem que você é controlador, que grita com ela, que não deixa ela sair de casa. Semana passada, ouvi elas no salão de beleza falando que você é agressivo, que tem ciúmes doentio. Fiquei paralisado segurando os pães. Agressivo? Controlador? Eu, que sempre incentivei a carreira dela, que pagava as contas para ela guardar o salário, que nunca questionei uma única saída com as amigas. Cheguei em casa com o coração acelerado. Patrícia estava na varanda, mexendo no celular e rindo de alguma coisa. Sentei ao lado dela, tentando manter a calma. Amor, precisamos conversar. Fiquei sabendo hoje que suas amigas andam falando coisas graves sobre mim no bairro. Ela nem levantou os olhos do celular. E daí? Você vai acreditar em fofoca agora? Patrícia, estão me chamando de agressivo, de controlador. Isso mancha minha reputação, meu trabalho. Por que elas inventariam algo assim? Foi quando ela finalmente me olhou, mas não com a cumplicidade que eu esperava. Havia algo frio naqueles olhos. Minhas amigas não inventam nada. Talvez você seja controlador e nem perceba. Você sempre quer saber onde estou, com quem estou. Eu pergunto porque me importo, porque conversamos. Isso é ser controlador? Ela suspirou com impaciência. Olha, estou cansada dessa conversa. Minhas amigas me conhecem há anos. Me apoiam, me entendem. E eu? Seu marido não te entende? Patrícia se levantou, pegou o celular e caminhou para o quarto. Antes de fechar a porta, disse a frase que mudaria tudo. Pare de julgar minhas amizades ou vá embora de casa. Fiquei ali, sozinho na varanda, percebendo que algo muito maior estava acontecendo. Passei a noite inteira acordado naquele sofá da sala, revirando cada palavra na minha cabeça. Pare de julgar minhas amizades ou vá embora de casa. Como ela teve coragem de dizer isso? A casa que eu paguei, que reformei com minhas próprias mãos, onde construímos cada memória juntos. E agora eu era o intruso que deveria sair por questionar quem espalhava mentiras sobre mim? Na manhã seguinte, Patrícia saiu cedo sem tomar café comigo. Nem um bom dia. Liguei para o escritório avisando que chegaria mais tarde e fui caminhar pelo bairro, tentando organizar os pensamentos. Foi quando encontrei o Joaquim, marido da Sônia, uma das tais amigas da Patrícia. E aí, Ricardo? Cara de quem não dormiu. Decidi arriscar. Joaquim, posso te fazer uma pergunta direta? A Sônia comenta alguma coisa sobre mim em casa? Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Olha, brother, não queria entrar nessa, mas já que você perguntou, esse grupo de amigas da Patrícia é meio intenso, sabe? A Sônia chega em casa falando mal de todo mundo. De você, de mim, dos nossos casamentos. Parece que ninguém presta, só elas que são perfeitas. Elas falam especificamente o que sobre mim? Que você é um marido antiquado, machista que prende a Patrícia em casa. Coisa que eu sei que não é verdade porque te vejo aqui no prédio, conheço vocês há anos. Agradeci ao Joaquim e voltei para casa. Patrícia tinha chegado e estava arrumando umas malas na cama. Senti o estômago revirar. Você vai viajar? Vou passar o fim de semana na casa da Fernanda. Preciso de um tempo longe dessa energia negativa. Energia negativa? Patrícia, eu só pedi para você me defender das mentiras que suas amigas espalham. Ela parou de dobrar as roupas e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era desprezo puro. Sabe qual é o problema, Ricardo? Você não aguenta me ver feliz com outras pessoas. Sempre foi assim. Quando estou com minhas amigas, rindo, sendo eu mesma, você fica incomodado. Isso não é verdade. Eu fico incomodado quando essas pessoas destroem minha imagem.
Então você está me obrigando a escolher entre você e elas? Não, Patrícia. Estou pedindo para você enxergar que tem algo errado nesse grupo. Ela fechou a mala com força. Já escolhi. Elas sempre estiveram aqui por mim. Você só quer me controlar. Saiu batendo a porta. Fiquei ali parado, percebendo que aquelas mulheres tinham colocado veneno na cabeça da minha esposa. E o pior, ela estava bebendo esse veneno voluntariamente, achando que era néctar. Aquele fim de semana sozinho foi um divisor de águas. Sentado no sofá, olhando para as paredes vazias, percebi que precisava entender o que realmente estava acontecendo. Não era só fofoca de vizinhança. Havia um plano por trás de tudo isso. Segunda-feira chegou e Patrícia voltou diferente. Mais distante, mais fria. Passou a trancar o celular com senha, coisa que nunca tinha feito antes. Saía constantemente para atender ligações na varanda. Algo me dizia que eu precisava descobrir a verdade, mesmo que doesse. Na quarta-feira, ela esqueceu o tablet em cima da mesa da cozinha, enquanto tomava banho. Sei que invadir privacidade é errado, mas meu instinto gritava que minha vida estava desmoronando por motivos que eu desconhecia. Abri o aplicativo de mensagens e comecei a ler as conversas do grupo. Meu sangue gelou. Tinha uma conversa específica entre Patrícia e a Fernanda, aquela que sempre puxava minha esposa para todos os lugares. Já pensou nós duas morando juntas naquele apartamento novo da Barra? Seria perfeito, Patty. Dividir aluguel, ter nossa liberdade, fazer o que quisermos sem marido enchendo o saco. A resposta da Patrícia me cortou como uma lâmina. Ai, Fer, seria um sonho. Mas você sabe que o Ricardo nunca aceitaria isso. Então a solução é óbvia, amiga. Você precisa se separar dele. E não pode ser uma separação amigável, não. Senão você perde tudo. Tem que fazer ele parecer o vilão. Continuei lendo com as mãos tremendo. Havia mensagens de semanas atrás, todas arquitetando como fazer Patrícia me deixar. A Fernanda sugeria frases, comportamentos, até mesmo brigas programadas. Ela orientava minha esposa a criar um histórico de reclamações. Começa falando para as pessoas do bairro que ele é controlador. Planta a semente. Depois, quando você pedir divórcio, já tem testemunhas prontas para te apoiar. Tinha mais. A Fernanda estava desempregada há meses e precisava desesperadamente de alguém para dividir as despesas do tal apartamento. Patrícia era a candidata perfeita. Tinha salário fixo, era influenciável, e o marido tinha bens que poderiam ser divididos numa separação. Ouvi o chuveiro desligar e rapidamente tirei fotos de todas as conversas comprometedoras. Coloquei o tablet exatamente onde estava e fui para o quarto fingindo naturalidade. Naquela noite, deitado ao lado de uma mulher que já não reconhecia mais, entendi que não estava lutando contra fofocas. Estava sendo vítima de uma manipulação calculada, orquestrada por alguém que queria destruir meu casamento para resolver os próprios problemas financeiros. E minha esposa tinha caído direitinho na armadilha. Esperei 2 dias até reunir coragem para confrontar Patrícia. Imprimi todas as conversas, organizei as capturas de tela por data e chamei ela para conversar no sábado à tarde. Minha estratégia era clara: mostrar as evidências e fazer ela enxergar como estava sendo manipulada. Patrícia, antes de você falar qualquer coisa, precisa ver isso aqui. Coloquei os papéis na frente dela, um por um. Vi seu rosto mudar de cor conforme lia as próprias mensagens com a Fernanda. Havia ali todo o plano escancarado, cada mentira combinada, cada passo da estratégia para me transformar no vilão. De onde você tirou isso? Você invadiu minha privacidade? Sério? Esse é o problema agora? Patrícia, olha o que está escrito aqui. A Fernanda está te usando para resolver os problemas dela. Ela quer que você se separe de mim para terem um apartamento juntas. Ela levantou da cadeira, empurrando os papéis para longe. Você distorceu tudo. Tirou as frases do contexto. Contexto? Amor, está escrito aqui que vocês planejaram espalhar mentiras sobre mim no bairro, que ela te ensinou a criar um histórico falso de reclamações. Patrícia começou a andar de um lado para o outro nervosa. A Fernanda só estava me apoiando porque eu desabafei com ela sobre nossos problemas. Que problemas, Patrícia? Diz um. Eu te maltratei algum dia? Te proibi de alguma coisa? Te faltei com respeito? Ela ficou em silêncio, mas seus olhos brilhavam de raiva. Você não entende, você nunca vai entender a pressão que é esse casamento. Então me explica. Estou aqui, querendo salvar isso que construímos.
Não tem nada para salvar, Ricardo. Você é ciumento demais, controlador, sempre quer saber onde estou. Senti vontade de gritar. Ela estava repetindo exatamente as palavras que a Fernanda tinha plantado nela. Estou mostrando provas de manipulação e você continua defendendo quem está te usando. Patrícia pegou a bolsa e as chaves do carro. Vou para a casa da minha mãe. Não aguento mais essa paranoia sua. Paranoia. Tenho evidências nas suas próprias palavras. Ela parou na porta, virou-se e disse algo que nunca vou esquecer. Você está inventando isso tudo porque tem medo de me perder. A Fernanda tem razão sobre você desde o começo. É patético ver um homem crescido implorando assim. A porta bateu. Fiquei sozinho na sala, cercado por papéis que provavam a verdade, mas que não tinham valor algum para quem já tinha escolhido acreditar na mentira. Patrícia não estava sendo enganada. Ela queria acreditar naquelas histórias porque isso justificava o que ela já tinha decidido fazer. Patrícia passou 3 dias na casa da mãe. Voltou num domingo à noite como se nada tivesse acontecido. Pegou algumas roupas e anunciou que dormiria no quarto de hóspedes. A convivência virou um inferno silencioso. Ela saía cada vez mais, voltava cada vez mais tarde. E eu fingia que tudo estava normal enquanto minha vida desmoronava. Foi numa dessas noites que aconteceu o momento decisivo. Ela estava na varanda conversando com as amigas e eu precisava pegar um casaco que tinha deixado lá. Quando abri a porta, ouvi claramente a voz da Fernanda no viva voz. Pati, você já procurou um advogado? Porque precisa agir rápido antes que ele esconda dinheiro ou transfira os bens. Fiquei paralisado do outro lado da porta entreaberta. Ainda não, Fer. Tenho medo de dar esse passo. A voz da Sônia entrou na conversa. Amiga, escuta a gente. Você tem que alegar abandono afetivo. Diz que ele te negligenciou emocionalmente durante anos, que te deixou sozinha, que nunca demonstrou carinho. Aí você consegue uma compensação gorda. Mas isso não é verdade. A voz de Patrícia estava hesitante. Fernanda cortou rapidamente. Verdade é o que você consegue provar no tribunal, querida. Você tem nós como testemunhas. Todas vamos confirmar que vivíamos te consolando. Porque seu casamento era um deserto emocional. O juiz vai ficar do seu lado. Outra voz que reconheci como sendo da Luciana completou. E a casa? Você tem direito a pelo menos metade. Pode até pedir para ficar com tudo se provar que contribuiu com o trabalho doméstico durante esses anos. Gente, mas ele sempre pagou tudo sozinho. Meu salário eu guardei para mim. Irrelevante. A Fernanda estava exaltada agora. Trabalho emocional e doméstico conta. Você cuidava da casa, fazia comida, lavava a roupa dele. Isso vale ouro num divórcio. Conheço mulher que conseguiu pensão vitalícia com menos argumento que isso. Sônia riu. Isso mesmo. E depois que sair a grana da separação, você e a Fernanda pegam aquele apartamento maravilhoso. Vão viver a vida de vocês sem homem para atrapalhar. Liberdade total. Ouvi Patrícia suspirar. Vocês acham mesmo que vai dar certo? Confia na gente, amiga. Já pesquisamos tudo. Abandono afetivo, negligência emocional, contribuição doméstica. Você sai dessa com dinheiro, com a casa e ainda recebe pensão. O Ricardo não vai saber o que aconteceu. Voltei para o quarto em silêncio com o coração acelerado. Não era mais sobre salvar o casamento. Era sobre me proteger de um ataque coordenado. Peguei meu celular e comecei a pesquisar advogados especializados em divórcio. Se era a guerra que elas queriam, precisava estar preparado. Na segunda-feira, bem cedo, liguei para o escritório e marquei reunião com o Dr. Henrique Tavares, advogado que meu primo tinha recomendado. Cheguei no consultório dele às 9 da manhã, carregando uma pasta cheia de documentos. Dr. Henrique, preciso de ajuda urgente. Minha esposa está planejando pedir divórcio usando acusações falsas para ficar com meus bens. Ele ajustou os óculos e pegou um bloco de anotações. Me conta tudo desde o começo, Ricardo. Cada detalhe importa. Passei 1 hora relatando toda a situação. Mostrei as capturas de tela das conversas. Contei sobre a Fernanda e o plano do apartamento. Expliquei as mentiras espalhadas no bairro. Ele ouvia atentamente, fazendo anotações precisas. Você fez bem em me procurar agora. Muitos homens esperam até receber a petição de divórcio. Aí já perderam metade da batalha. Vamos montar uma defesa sólida. O que o senhor sugere? Ele se inclinou na cadeira. Primeiro, documentação rigorosa. A partir de hoje você vai registrar tudo. Horários que ela sai, horários que volta, com quem está, quanto gasta.
Compra um caderninho e anota diariamente. Não vai parecer perseguição? É proteção legítima. Se ela alegar abandono afetivo, esses registros provam que era ela quem abandonava o lar. Segundo ponto. Instale câmeras nas áreas comuns da casa. Sala, cozinha, corredor. Isso é legal porque são ambientes compartilhados. Senti um aperto no peito. Chegar nesse ponto é surreal. Entendo sua dor, mas agora é hora de pensar estrategicamente. Terceiro, separe suas finanças. Abra uma conta nova em outro banco. Comece a depositar seu salário lá. Deixe apenas o necessário para as despesas da casa na conta conjunta. Ela não vai desconfiar? Provavelmente sim, mas legalmente você está protegido. São seus rendimentos. Quarto ponto crucial. Grave todas as conversas que tiverem. Seu celular grava? Ótimo. Toda vez que ela falar em separação, em bens, em qualquer assunto importante, deixa gravando. Ele entregou um cartão para mim. Esse é um contador de confiança. Ele vai fazer um levantamento patrimonial completo. Tudo que você tem, quanto vale, quando foi adquirido. Precisamos provar que seu patrimônio foi construído antes e durante o casamento com seu esforço individual. Saí daquele escritório com uma missão clara. Nos dias seguintes, instalei discretamente 3 câmeras em casa. Comprei um gravador digital pequenininho que cabia no bolso. Abri conta em outro banco e transferi meu salário. Comecei um diário detalhado. 17h30. Patrícia saiu dizendo que ia para a academia. 23h45. Voltou com sacolas de shopping. Cada ausência registrada. Cada gasto excessivo documentado. Cada ligação suspeita anotada. Eu estava construindo um dossiê completo enquanto ela achava que eu era apenas um marido ingênuo, esperando o golpe final. 2 semanas depois, numa quinta-feira à noite, Patrícia chegou em casa com uma expressão determinada que eu já esperava. Sentou-se no sofá da sala e respirou fundo antes de falar. Ricardo, precisamos ter uma conversa séria. Não aguento mais viver essa mentira. Desliguei a televisão e me virei para ela, mantendo meu rosto neutro, enquanto o gravador no meu bolso captava cada palavra. Estou te ouvindo. Quero o divórcio. Nosso casamento acabou faz tempo, a gente só estava empurrando com a barriga. Fingi surpresa, embora soubesse que esse momento chegaria. Você tem certeza disso? Não quer tentar terapia de casal? Ela balançou a cabeça com impaciência. Não adianta, Ricardo. Você nunca me deu o suporte emocional que eu precisava. Passei anos me sentindo abandonada, sozinha, negligenciada. Suas amigas sempre me acolheram mais do que você. Ali estava. Exatamente o roteiro que a Fernanda tinha preparado. Abandono afetivo, negligência emocional. As palavras ensaiadas saindo da boca dela como se fossem verdade. Entendo. E quanto aos bens? Como você imagina essa divisão? Patrícia se ajeitou no sofá, ganhando confiança. Bem, essa casa foi construída durante nosso casamento, então tenho direito à metade. Na verdade, acho justo que eu fique com ela, já que contribuí com todo o trabalho doméstico nesses anos. Você quer a casa inteira? Sim. E também acho justo receber uma compensação pelo dano emocional que sofri. Meu advogado disse que tenho um caso forte de abandono afetivo. Além disso, preciso de uma pensão mensal até eu me estabilizar emocionalmente. Respirei fundo, fingindo estar abalado. Quanto você está pensando de pensão? Metade do seu salário parece razoável. Afinal, dediquei meus melhores anos a esse casamento. Fiz uma pausa dramática. Baixei a cabeça como se estivesse devastado. Quando levantei o rosto, tinha até conseguido deixar os olhos marejados. Se é isso que você quer, Patrícia, não vou lutar contra. Você pode ficar com tudo. Ela piscou, claramente surpresa com minha submissão. Sério? Você não vai contestar? Para quê? Se você não me ama mais, não faz sentido prolongar isso. Pode ficar com a casa, pode pedir a pensão. Só quero que você seja feliz. Vi a satisfação nos olhos dela. Ela realmente acreditou que tinha vencido fácil demais. Fico feliz que você esteja sendo maduro com isso. Vou passar os dados do meu advogado para o seu. Pode deixar. Vou providenciar tudo. Ela subiu para o quarto quase sorrindo. Desliguei o gravador, salvei o arquivo com data e hora. Tinha em mãos a confissão completa dela pedindo bens que não merecia, usando argumentos falsos. O doutor Henrique ia adorar essa gravação. O processo correu por 4 meses. Patrícia estava confiante, achando que tinha me pegado desprevenido. O advogado dela, um sujeito arrogante chamado Dr. Márcio, entrou com a ação pedindo a casa.
50% do meu salário como pensão e uma indenização de R$200 mil por danos morais e abandono afetivo. A audiência de conciliação foi marcada para uma terça-feira de manhã. Cheguei ao fórum com o Dr. Henrique e 3 pastas enormes de documentação. Patrícia estava sentada do outro lado com o advogado dela. E, pasmem, a Fernanda ao lado como apoio emocional. O juiz Dr. Almeida, um senhor de uns 60 anos, abriu a sessão. Vamos tentar um acordo antes de irmos para a instrução processual. Doutora Patrícia, a senhora alega abandono afetivo e negligência emocional. Pode fundamentar? O advogado dela se levantou. Meritíssimo, minha cliente sofreu durante 7 anos com um marido ausente, frio, que nunca demonstrou afeto. Ela tem testemunhas que confirmam o sofrimento psicológico. Dr. Henrique sorriu discretamente. Meritíssimo, com a devida vênia, gostaria de apresentar algumas evidências antes de prosseguirmos. Ele começou a colocar documentos na mesa. Primeiro, as gravações transcritas das conversas entre Patrícia e as amigas planejando toda a estratégia. O rosto dela ficou pálido. Aqui consta, Excelência, que a requerente e suas amigas arquitetaram um plano para difamar meu cliente e obter vantagem financeira indevida no divórcio. As gravações são de datas anteriores ao pedido de separação. O Dr. Márcio tentou intervir. Excelência, essas gravações foram obtidas sem consentimento. Foram obtidas dentro da residência do casal, em conversas onde meu cliente estava presente. Perfeitamente legal. Dr. Henrique continuou. Além disso, tenho aqui registro detalhado dos últimos 3 meses. A requerente saía de casa em média 5 vezes por semana, retornando tarde da noite. Tenho vídeos das câmeras de segurança, mostrando ela deixando o lar voluntariamente. Patrícia sussurrou algo para o advogado dela, visivelmente nervosa. Mais ainda, Excelência. Extratos bancários provando que a requerente gastou mais de R$20 mil em bares, restaurantes e compras pessoais nos últimos meses, enquanto meu cliente arcava sozinho com todas as despesas da residência. O juiz folheava os documentos com expressão séria. Dr. Márcio, sua cliente tem algo a declarar sobre essas evidências? O advogado estava claramente sem argumentos. Meritíssimo, precisamos de um tempo para analisar esse material. Dispenso a conciliação. Vamos direto para a sentença. Agendem instrução para a semana que vem. Quero ouvir essas testemunhas que a autora mencionou. Saímos dali e vi Patrícia discutindo acaloradamente com a Fernanda no corredor. A expressão de pânico no rosto das duas valia cada segundo de preparação que tive. A audiência de instrução foi um espetáculo que jamais vou esquecer. O Dr. Almeida chamou primeiro as testemunhas de Patrícia. Fernanda entrou toda produzida, confiante que seu teatro funcionaria. Senhora Fernanda, a senhora confirma que presenciou negligência emocional do réu para com a autora? Sim, doutor juiz. Eu via a Patrícia sofrer constantemente. Ele nunca dava atenção para ela, sempre focado no trabalho. Dr. Henrique se levantou para a contradita. Meritíssimo, posso fazer algumas perguntas à testemunha? Pode. Senhora Fernanda, a senhora está desempregada há quanto tempo? Ela hesitou. Isso não tem relevância. Por favor, responda à pergunta. 8 meses. E a senhora não estava procurando alguém para dividir aluguel de um apartamento? O rosto dela ficou vermelho. Bem, Dr. Henrique colocou uma transcrição na mesa. Tenho aqui mensagens suas para a autora dizendo textualmente: precisamos morar juntas, mas você precisa se separar primeiro para ter dinheiro. A senhora enviou isso? Não me lembro. Meritíssimo. Solicito que essa testemunha seja considerada suspeita por interesse direto no resultado do processo. O juiz anotou algo. Defiro. Próxima testemunha. Sônia e Luciana passaram pelo mesmo constrangimento. Dr. Henrique desmontou o depoimento de cada uma, usando as próprias conversas delas. Quando ele reproduziu o áudio onde planejavam exatamente quais mentiras contar, o juiz bateu o martelo. Dispenso as demais testemunhas da autora. Claramente combinaram depoimentos falsos. Depois foi minha vez de apresentar testemunhas reais. O Joaquim Vizinhos, o porteiro do prédio, todos confirmando que eu era um marido presente e que Patrícia vivia fora de casa. O contador apresentou laudos mostrando que todo o patrimônio foi construído exclusivamente com meu trabalho. 3 semanas depois, saiu a sentença. Lembro de cada palavra que o Dr. Henrique leu para mim por telefone. Ricardo, você venceu em todos os pontos.
O juiz indeferiu completamente os pedidos dela. Reconheceu má-fé processual, tentativa de enriquecimento ilícito, falsidade nos depoimentos. Patrícia não recebe casa, não recebe pensão, não recebe indenização. Ela ainda foi condenada a pagar as custas processuais e seus honorários advocatícios. Sentei na cadeira do escritório sentindo um misto de alívio e tristeza. E quanto aos bens dela? Pode levar roupas e objetos pessoais, nada mais. A casa permanece integralmente sua, como foi comprovado que você pagou sozinho. O juiz foi muito duro na sentença, Ricardo. Disse que não tolera a manipulação do judiciário. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Justiça tinha sido feita, mas o preço emocional dessa guerra era algo que nenhuma sentença conseguiria reparar. Pelo menos, as mentiras não venceram. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. Reformei a casa completamente, apagando qualquer lembrança daquele período sombrio. Minha carreira decolou, assumi a diretoria de projetos da construtora e abri minha própria empresa de consultoria. Conheci a Helena numa palestra sobre engenharia sustentável. Ela era arquiteta, inteligente, independente e, principalmente, verdadeira. Construímos algo sólido baseado em confiança real. Nada de jogos, nada de manipulação. Apenas 2 pessoas maduras que se escolheram conscientemente. Estávamos planejando nosso casamento quando o passado bateu à porta. Era um sábado ensolarado. Helena tinha saído para escolher flores quando a campainha tocou. Abri e lá estava Patrícia. Magra demais, com olheiras profundas, roupas simples muito diferentes daquela mulher vaidosa que eu conheci. Ricardo, por favor, preciso falar com você. Patrícia, não temos nada para conversar. Só 5 minutos. Eu imploro. Contra meu melhor julgamento, deixei ela entrar. Ficamos na sala, mantive distância. Estou morando na casa da minha tia em Jacarepaguá. Divido um quarto minúsculo com minha prima. Perdi o emprego na escola porque a diretora soube do processo e disse que eu tinha caráter duvidoso. Fiquei em silêncio. Não sentia pena, apenas uma indiferença profunda. A Fernanda, a Sônia, a Luciana, todas desapareceram quando viram que eu estava sem dinheiro. Nenhuma atende minhas ligações. A Fernanda até me bloqueou nas redes sociais. E você quer o quê, Patrícia? Que eu sinta pena. Ela começou a chorar. Quero te pedir perdão e quero te pedir uma chance. Podemos recomeçar. Eu aprendi a lição, mudei completamente. Respirei fundo, sentindo algo próximo da raiva. Você não mudou nada. Você só está sem opções. Se eu estivesse quebrado agora, você nem teria vindo aqui. Não é verdade. Eu te amava, Ricardo. Você amava a segurança que eu oferecia. Diferença enorme. Ela se ajoelhou. Literalmente se ajoelhou na minha frente. Por favor, me dá uma segunda chance. Prometo que vou ser diferente, vou ser a esposa que você sempre mereceu. Olhei para aquela cena patética e senti apenas vazio. Levanta daí, Patrícia. Tenha dignidade pelo menos agora. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Você vai me perdoar? Caminhei até a porta e abri. Sabe aquela frase que você me disse anos atrás? Deixa eu adaptar para você entender melhor. Olhei nos olhos dela pela última vez. Pare de julgar minhas escolhas ou vá embora da minha frente. Eu escolhi seguir em frente sem você. Escolhi alguém que me valoriza de verdade. E escolhi nunca mais permitir que pessoas falsas destruam minha paz. Ela saiu chorando. Fechei a porta e voltei para minha vida. Uma vida que eu reconstruí sobre verdade, não sobre mentiras. E dessa vez com a pessoa certa ao meu lado. Essa história nos mostra como a manipulação pode destruir relacionamentos sólidos quando pessoas mal intencionadas plantam sementes de discórdia por interesses próprios. Ricardo construiu sua vida com honestidade e trabalho, mas quase perdeu tudo por confiar cegamente em quem não merecia. A vingança dele não foi através da violência ou destruição, mas sim pela verdade e pela justiça legal, provando que documentar fatos e agir estrategicamente vale mais que impulsos emocionais. O destino de Patrícia serve como lembrete de que decisões baseadas em conselhos egoístas de falsos amigos cobram um preço altíssimo. Ela trocou um casamento verdadeiro por promessas vazias e acabou perdendo tudo: o marido, a casa, o emprego, as próprias amigas que juravam estar ao seu lado. Às vezes a maior vingança é simplesmente deixar que as consequências das más escolhas de alguém sigam seu curso natural. E você? O que achou dessa história?
Já passou por alguma situação onde pessoas tentaram manipular seu relacionamento ou sua vida? Compartilha aqui nos comentários qual foi a parte que mais te impactou nessa história. Sua opinião é muito importante para mim e adoro ler cada comentário de vocês. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal com mais uma história emocionante que vai mexer com seus sentimentos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até amanhã.